Bom dia a todos. Meu nome é Marcos Feijó, faço parte da Fraternidade Luiz Sérgio, Centro Espírita Kardecista Fraternidade Luiz Sérgio, e estamos aqui para mais um capítulo do nosso projeto Gotas Fraternas, do livro onde nós estamos abordando o livro Pão Nosso, psicografia do nosso Franciscano Xavier pelo Espírito de Emmanuel. E o capítulo de hoje é o capítulo 7, que se chama A Semente. Então ele começa com uma citação de Paulo: "E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão de trigo ou de outro qualquer semente." Paulo 1 Coríntios 15:37. Então essa passagem, né, essa citação do Paulo, nos mostra que quando nós estamos semeando, que é o início de um projeto, a gente está, como qualquer outro projeto, você está plantando uma semente, aqui está uma pequena semente, né? Quando você planta, já se tem a idealização do que isso vai virar, né? Essa daqui, por exemplo, é de uma árvore daqui do Cerrado, chamado Tarumarana, tal. Então, tem lá a descrição do que essa árvore é, o que ela se transforma, os frutos dela são comestíveis e tal. Mas quando você está plantando, você só está plantando a semente e depois tem todo um esforço, não é? Como ele fala aqui, você está plantando o simples grão de trigo, né? E não a árvore inteira, né? Então, o que que significa? Trazendo isso para a nossa vida espiritual, né? Para a nossa realidade, essa semente, ela é como nós, somos uma idealização de Deus, né? E aí ele fala aqui, fazendo a analogia com a semente, que a semente é considerado, ela tem o papel de sacerdotisa do Criador e da vida. Ela representa o sagrado papel de sacerdotisa e criador da vida, porque nela tem todos os componentes. É uma coisa realmente fantástica, né? Que no final vai ter o desenvolvimento, o seu crescimento, vai dar os frutos, ou vai servir para, de repente, para construção, para mobiliário, né? Uma árvore, ou seja lá o que for, um legume, alguma coisa, uma hortaliça, né? Uma fruta. E ele fala que ela é a gloriosa herdeira do poder divino, porque coopera na evolução do mundo e transmite silenciosa a sublime lição tocada dos valores infinitos às criaturas. Então, veja bem, fazendo analogia conosco também, né? Nós somos os gloriosos herdeiros do poder divino, porque nós precisamos cooperar também na evolução do mundo e transmitir, né, essa sublime lição, né, que são os valores infinitos de Deus que nós somos portadores também, como o próprio Jesus falou, que vós sois deuses, que brilha a vossa luz. Então nós somos também essa semente que precisa trabalhar, né, e se esforçar para a nossa melhoria espiritual e, consequentemente, ajudarmos no progresso da humanidade, né? E também ele nos mostra uma coisa muito interessante, que a semente exemplifica sabiamente as necessidades dos pontos de partida, que é algo também que nós precisamos ter. Vamos fazer a nossa analogia com quando nós somos fecundados, né? Tem um ponto de partida, né? E depois as requisições justas de trabalho, né? Tem os lugares próprios e os tempos adequados. Então, fazendo essa analogia com a nossa fecundação, a gente é fecundado, fica como a semente lá, a semente fica debaixo da terra, nós temos o privilégio de ficar no útero da mãe, né? Então, tem todo um trabalho, né, que é feito do desenvolvimento de todo o processo, né, do embrião, né? O lugar próprio, nesse momento nosso, ainda é o útero, e tem o seu tempo adequado até o nascimento, né? Que normalmente é 9 meses, aí a média, né? Mas tem uns que são mais apressados e saem antes. Mas trazendo isso depois para a continuidade, aí nós temos o nosso tempo de infância, depois nós temos o nosso tempo de pré-adolescência, adolescência, temos o nosso tempo de adulto e depois temos a melhor idade, que agora está até estendida, né? Porque nós estamos mais longevos.
Então, tudo tem o seu tempo e o seu lugar próprio. O lugar próprio é o ambiente onde nós estamos inseridos, onde, no meu entendimento, fazendo essa analogia, né? É onde foi necessário a nossa reencarnação no grupo familiar adequado, no grupo social adequado, no grupo de trabalho adequado, né? Então, da mesma maneira que a semente desenvolve todo esse trabalho, nós podemos também fazer essa analogia. Temos que ter nosso ponto de partida no momento em que a gente já começa a ter mais conhecimento espiritual, no nosso caso, através do Evangelho, da doutrina espírita maravilhosa, né? Então, nós temos que também definirmos nosso ponto de partida. Aonde eu quero chegar, o que eu quero fazer da minha vida, efetivamente, porque o nosso objetivo aqui é a evolução espiritual e nós temos que estabelecer esses marcos, né? As requisições justas de trabalho, como ele dá essa ênfase aqui, né? Nós temos também que trabalhar para o progresso, todos nós, cada um de nós, né? Mesmo os que já estão aposentados, ainda trabalham, né? Como uma pecinha dessa engrenagem maravilhosa do universo, né? Cada um de nós contribui. Se a gente for olhar o nosso dia a dia, todas as facilidades que nós temos, tem muita gente trabalhando por trás para que isso chegue até nós, né? Os lugares próprios, como eu já falei, é o local adequado onde nós vamos nos desenvolvermos, né? Seja na família, seja junto aos colegas de trabalho, etc., e grupo social, e esses tempos adequados, que tudo tem seu tempo. Como eu já falei, a evolução não dá salto, né? Então, esses primeiros 4 parágrafos, a gente poderia dizer que a gente, seria assim, o projeto de Deus, a idealização, que com essa semente, tanta semente vegetal, né, quanto nós, sementes humanas e espíritos eternos, que seria esse projeto de futuro, né? Depois ele nos fala da inquietação dos homens, né? Que por que a gente hoje vive num planeta de provas e expiações e por que precisamos evoluir? Porque nós somos inquietos, que não conseguimos compreender esse processo da semente, né? Nós exigimos obras de um dia para o outro, nós conseguimos fazer medidas tirânicas pelas forças e ordenações ou das armas, tentamos burlar as leis, né, da natureza e as leis divinas, aceleramos o processo de ambição, estabelecemos domínio transitório, etc, etc, etc. E no final ele fala que toda essa situação, né, que os homens incham-se e caem sem nenhuma edificação santificadora para si ou para outrem. Então a gente não segue esse roteiro da semente, e esses capítulos, esses parágrafos aqui, eu entendo que é a nossa situação infeliz de passado e ainda de presente, que ainda cometemos alguns deslizes, né? Então, em função disso, por não seguir esse exemplo da semente, a gente está ainda hoje com essas necessidades de nos esforçarmos para a nossa evolução espiritual, né? Bom, e no final ele fala que o esforço, né, que os homens não souberam aprender com a semente minúscula que nos dá o trigo ao pão de cada dia e lhes garante a vida em todas as regiões de luta planetária. Então, dar o trigo ao pão é o trabalho realmente que nós temos que desenvolver, e esse finalzinho, essa sentença, em todas as regiões da luta planetária, a vida é garantida. Assim também nós temos que fazer. Um dia a gente sabe que vai ter toda a humanidade dentro do nosso coração, né? E a outra, para finalizar, ele fala que no esforço redentor é indispensável que não se percam de vista as possibilidades pequeninas, um gesto, uma palestra, uma hora, uma frase que representa a semente gloriosa para edificações imortais, né? Imprescindível, pois, jamais desprezar essas pequenas possibilidades que estão ao nosso alcance. E é importante frisar, então, nós que fazemos palestra como essa daqui agora, mesmo que a gente toque ou seja tocado em nossos corações, é importante que depois tenha o trabalho da renovação.
Então é isso que eu entendi, isso que eu tentei passar. Muito obrigado, fiquem com Deus.